Are you happy? Vocês estão felizes? Have you come expecting something? Vocês vieram esperando algo. I come to tell you tonight E eu venho para dizer a vocês essa noite that you will receive according to your faith. que vocês vão receber de acordo com a sua fé. Would you raise your hand Você pode levantar suas mãos and say thank you, e Jesus, dizer obrigado, Jesus, that you bring me to this place porque o Senhor me trouxe para esse lugar to hear what I need to hear para ouvir o que eu preciso ouvir, so that I can receive what I need from you. para que eu possa receber o que eu preciso do Senhor. I trust you Eu confio no Senhor. and I thank you in advance E desde já eu já te agradeço, that you meet my needs tonight. porque o Senhor vai prover as minhas necessidades essa noite. In the wonderful name of Jesus. No nome maravilhoso de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. God bless you. Be Deus abençoe seated. vocês podem se sentar. I'm very happy to see you tonight. Estou muito feliz de ver vocês essa noite. I'm trying to think how to introduce myself to you. Eu estou pensando aqui agora em como me apresentar para vocês. How many of you don't know anything about me? Quantos de vocês não sabem nada sobre mim? Levante suas mãos. Aha. I want you to know about me. E eu quero que vocês saibam sobre mim. Not because I'm important, Não porque eu sou importante, but because I'm going to talk to you. mas porque eu vou falar com vocês. And I'm going to tell you things that are important. E eu vou falar para você coisas que são importantes. And so you need to decide whether you will receive this information from me. Então vocês têm que tomar uma decisão, se vocês realmente vão receber o que eu vou falar. I am the daughter of renowned missionary evangelist T.L. and Daisy Osborne. Eu sou a filha dos renomados missionários evangelistas T.L. e Daisy Osborne. The reason you need to know that E a razão pela qual você precisa saber disso is because our family has traveled around the world with the good news of Jesus from the time I was 9 months old. E a razão é porque a minha família tem viajado ao redor do mundo pregando as boas novas do Evangelho de Jesus desde que eu tinha 9 meses de idade. I have lived and ministered in over 100 nations. Eu já vivi e ministrei em torno de 100 países do I have mundo. been among all kinds of people. Já estive ao redor de todos os tipos de pessoas. Religious people, Pessoas religiosas, non-religious people, pessoas não religiosas, believers, crentes believers of many religions. e crentes inclusive em diversas religiões. The Muslims, Muçulmanos, the Hindus, the hinduístas, Buddhists, budistas, the Shintoists. shintoístas. I've been among people who worship idols. Eu já estive entre pessoas que adoram a ídolos, I've been among atheists, já estive no meio de ateístas, people who have no faith, pessoas que não têm nenhuma fé, people who do not believe in God. pessoas que não acreditam em Deus. So my life has been among all kinds of people. Então a minha vida tem sido em meio a todos os tipos de pessoas. And that's a wonderful thing. E isso é uma coisa maravilhosa. Because I can tell you that I have seen with my own eyes Porque eu posso dizer a vocês que eu já tenho visto com os meus próprios olhos how the good news of Jesus communicates to all kinds of people. como a bondade de Jesus se comunica com todos os tipos de pessoas. Jesus is the one sent from God to bring hope and salvation to us. Jesus é aquele enviado de Deus para nos trazer esperança e salvação. And he was not an ordinary E man. ele não era um homem comum. He was a miracle worker. Ele era um operador de milagres. Now miracles are what we need. Então, milagres é tudo que nós precisamos. We need the miracle of peace. Nós precisamos do milagre da paz. We need the miracle of forgiveness of sin.
Precisamos do milagre do perdão de pecados. We need the miracle of a restored life. Precisamos do milagre de uma vida restaurada. And we need the miracle of healing in our sick bodies. E precisamos do milagre de cura nos nossos corpos doentes. I have seen Jesus Christ heal every imaginable disease. E eu já tenho visto no decorrer desses anos Jesus Cristo curar todo tipo imaginável de doença. Everything. Tudo. Amazing thing. Coisas maravilhosas. I was in Mizoram. Mizoram is a restricted part of eastern India. E eu estava uma vez numa cidade que chama Mizoram, que é uma cidade muito restrita da Índia. Among very religious people. E eu estava ali no meio de pessoas muito religiosas. And we had an amazing festival of faith and miracles. E nós estávamos tendo ali um festival maravilhoso de fé e milagres. And my purpose was to gather the people, E o meu propósito foi reunir as pessoas, tell them to bring the sick, dizer a eles para trazer os doentes and I would teach them how to receive blessing and healing from God. e que eu os ensinaria como receber as bênçãos e a cura de Deus. And so people came. Então as pessoas vieram. There were between 70 and 80,000 people on the field. E tinha ali entre 70 e 80 mil pessoas naquele campo. They were showing everything on the television. E eles estavam reproduzindo tudo aquilo na TV. I didn't know that. E eu não sabia disso. But many miles away there was a little boy. Mas muitas milhas de distância havia um pequeno garoto He lá, was listening to the que television estava ouvindo a TV. and he was hearing the message of Jesus. E ele estava ouvindo a mensagem de Jesus. And he was seeing the miracles of healing. E ele estava vendo os milagres de cura. This little boy was 6 years old. E esse garotinho tinha 6 anos de idade. And he was born without a kneecap. E ele nasceu sem aquela rótula do joelho. So he had never been able to stand. Então ele nunca foi capaz de ficar de pé. Could never run and play. Ele nunca conseguiu correr e brincar. He was a cripple. Ele era aleijado. But he told his father, Mas ele disse ao pai dele: he said, if you will take me to that place, se o Senhor me levar para esse lugar, I will be healed. eu vou ser curado. Now the father didn't want to do that. E o pai não queria fazer isso. He didn't believe. Ele não cria. And it was very difficult to get to the field. E foi muito difícil para ele chegar até aquele campo. This field was in the mountains. Porque aquele campo era nas montanhas. And you had to park your car long ways away. E você tinha que estacionar o seu carro a muitas milhas de And distância. E tinha que andar. So he told his boy no. Então ele falou: não, não vou. But the little boy kept asking, Mas o garotinho continuou pedindo: take me to that me place leve até esse lugar and I'll be healed. e eu vou ser curado. Now my friends, that's faith. Então, meus amigos, isso é fé. That's determination. Isso é determinação. When we want a miracle from God, Quando nós queremos um milagre de Deus, we need to come to Jesus the same way people came to him in the Bible nós days. precisamos então vir até Jesus da mesma forma que as pessoas na Bíblia foram até Ele. And then we'll receive what they received. E então nós vamos receber o que eles receberam. It's just that simple. É simples assim. So this little boy Então esse garotinho believed that Jesus was a healer. creu que Jesus era aquele que curava. And he believed that if Jesus had healed anyone, E ele he would heal acreditou him. que se Jesus pudesse curar qualquer um, poderia curá-lo. So he kept asking his father, Então ele continuou pedindo ao seu pai: take me to that me place leve até aquele and lugar I'll be healed. e eu vou ser curado. Finally the father was just tired of hearing it. E finalmente o pai estava cansado de ouvir aquilo. He said, okay, I'll take Ele it. falou: tudo bem, vou te levar. So he put the little boy on his shoulders Então ele colocou aquele garotinho nos seus ombros and he began e walking. começou a andar. And he walked all the way. E ele andou aquela distância toda. The moment that father's feet touched the ground, E no momento que o pé daquele pai tocou aquele chão, the little boy said, put me down. o garotinho falou: me põe no chão. The father put him down. E o pai colocou ele no chão. And the little boy was completely healed. E aquele garotinho estava completamente curado. This was a
creative miracle. Isso foi um milagre criativo. God can do anything. Deus pode fazer qualquer coisa. He created a knee for that little boy. Então ele criou um joelho para aquele garotinho. If he created the world, Se ele criou o mundo and if he created e us, se ele nos criou, is anything too hard for him? você acha que tem alguma coisa difícil demais para ele? No. Não. If we can only believe, Se nós pudermos pelo menos crer, all things are possible. todas as coisas são possíveis. I have seen amazing things. Eu tenho visto coisas maravilhosas. There was a woman who was carried to one of our festivals. Teve uma mulher que foi até um dos nossos festivais carregada. She had been unable to walk for 25 years. E ela não era capaz de andar durante 25 anos. They brought her on a bed Eles trouxeram ela em uma cama and they put her right in front of the platform on the ground. e a colocaram bem na frente da plataforma, I no saw campo, her. lá no chão. E eu a vi I didn't know her e story. eu não sabia a história dela. There was a multitude of people. Tinha uma multidão de pessoas. And we tell them, bring the sick. E nós dizemos a todos, tragam os Jesus doentes, is a healer. porque Jesus é aquele que cura. And of course the sick come. E claro, as pessoas doentes vêm. I preached about Jesus. Eu preguei sobre Jesus. I told the people about his love. Eu disse às pessoas sobre o amor de I Jesus. told them that God did not want them sick. E eu disse a eles que Deus não queria que eles ficassem I doentes. told them that Jesus came to earth to be the savior of their lives. E eu disse a eles que Jesus veio nessa terra para que ele fosse o salvador da vida deles. To give his blood as a sacrifice so their sins could be forgiven. Para dar o sangue dele como sacrifício para que os nossos pecados fossem perdoados. I told them that the Bible says that Jesus was beaten. E eu disse a eles que a Bíblia diz que Jesus apanhou muito. The Bible says that he didn't even look like a man when they were finished with him. E a Bíblia diz que quando eles acabaram com Jesus, ele nem mesmo parecia um homem de tão deformado. That his back looked like a plowed field. As costas dele pareciam um terreno arado. I told them, he suffered that for you, E eu disse a ele sofreu isso por você, to show his love for you, para mostrar o amor dele por and você. to make a way for your sins to be forgiven. E para criar uma forma para que os seus pecados fossem perdoados. And by his stripes that you can be E healed. pelas suas pisaduras para que você pudesse ser sarado. So I told them the gospel of Jesus. Então eu disse a eles sobre o evangelho de Jesus. And I invited them to receive Christ. E convidei a eles para receber a Cristo. They did. E eles fizeram isso. And then I prayed for the sick. Então eu orei pelos doentes. Because I told them, Jesus Christ is the same now as he was in Bible days. Então eu disse a eles, Jesus Cristo é o mesmo hoje, da mesma forma que ele era nos dias da He Bíblia. healed the sick in Bible Ele days, curou os doentes nos tempos da Bíblia and he'll heal the sick today, e ele vai curar os doentes hoje, if we'll only believe. se nós crermos. The woman was laying there. E aquela mulher estava deitada ali. She accepted Jesus. Ela aceitou Jesus. And when it was time for the prayer, she E believed. quando era a hora da oração pelos doentes, ela creu. Again, I didn't know anything about her. De novo eu vou te dizer, eu não sabia nada sobre ela. I don't need to know everyone. Eu não preciso de conhecer todo mundo. I don't need to know your situation. Eu não preciso conhecer a sua situação. Many of you have come because you have a need. Muitos de vocês vieram porque têm uma There's necessidade. something in you that drew you to tonight. Teve algo dentro de você que te atraiu para cá essa noite. And you have an expectation that God may do something for E you. você tem uma expectativa que Deus possa fazer algo por você. He knows all about it. E Ele conhece tudo sobre isso. He knows what you need. Ele sabe o que você He precisa. cares about E you. Ele se importa com você. He has sent me all this way just to tell you He's your miracle worker. E Ele me mandou de tão longe até aqui só para te dizer que Ele é aquele que opera milagres. And if you will only believe, E se você crer, all things are possible. todas as coisas são possíveis. After I prayed, Depois que eu orei, I told the people, eu disse às pessoas, I said, look for your miracle. eu falei, procure agora pelo seu milagre. Do what you could not do before. Tente fazer o que você não conseguia fazer antes. If you couldn't see, Se você não podia ver, open your eyes and see. abra os seus olhos e veja. If you couldn't hear, Se você não podia ouvir, listen, tente ouvir. hear. Ouça. If you couldn't walk, Se você não podia andar, get up and walk. se levante e ande. So I was helping them Então to eu- put their faith into action. Eu estava naquele momento ajudando a eles a colocar sua fé em ação.
The next thing I know, here comes this woman. E a próxima coisa que eu vi foi, lá vem essa mulher. She's walking up on the platform. E ela anda até chegar aqui em cima da plataforma. She's perfectly healed. E ela estava perfeitamente curada. And when she tells her E story, quando ela conta a história dela, the people shout. as pessoas gritam. They've never seen anything like Eles this. nunca tinham visto alguma coisa assim. 25 years 25 anos healed by the power of God. e curada pelo poder de Deus. No doctor can do that. Nenhum médico pode fazer isso. Positive thinking cannot do that. Pensamento positivo não pode fazer isso. Only Jesus has the power to do that. Só Jesus tem o poder para fazer isso. And that's why we've gathered in this place. E é por isso que nós nos reunimos nesse lugar. So that we can encounter the miracle worker. Para que nós possamos encontrar aquele que é o que faz milagres. I want to talk to you about Jesus. E eu quero falar com você agora sobre I want to Jesus. talk to you about his power. Eu quero falar com você sobre o poder dele. I want you to listen to me. E eu quero que vocês me ouçam. And as I tell you these things, E conforme eu te falo essas coisas, listen for what you need to know. ouça para entender o que você precisa saber. Because maybe you've prayed before Porque for healing. talvez vocês já receberam oração antes Or querendo for a cura. solution to your problem Ou in por life. uma solução para qualquer problema da sua vida. But there's something you need to know. Mas tem algo que você precisa There's saber. some piece you're missing. Tem alguma peça, alguma parte que está faltando para você. So this is your night to listen. Então essa é a sua noite para ouvir. And you will hear that piece that makes a difference in your E circumstance. com certeza você vai ouvir essa parte que vai fazer a diferença nas suas circunstâncias. Do you believe that? Você crê nisso? I want to talk to you about the power of Jesus. Eu quero falar com você sobre o poder de Jesus. You see, there's a difference between empty religion Então entenda que há uma diferença entre uma religião vazia and the life of Jesus Christ. e a vida de Jesus Cristo. Religion cannot help you. A religião não pode te ajudar. Jesus can help you. Jesus pode te ajudar. So we need to first agree on that. Então primeiro nós temos que concordar nesse ponto. Everyone deserves to know and have an encounter with Jesus. Todo mundo precisa conhecer e ter um encontro com Jesus. You see, it's possible for people, even you, to know about Jesus, Porque é possível para pessoas, mesmo como você, conhecer sobre Jesus, to know He lived, saber que Ele viveu, to know He died for the sins of the world, saber que Ele morreu pelos pecados do mundo, to know He's a healer. saber que Ele é aquele que You cura. can know all of that Você pode saber todas essas coisas, and still not have a relationship with Him. mas talvez você ainda não tenha um relacionamento com Ele. Tonight is your night. E hoje à noite é a sua noite. If you've only known about Jesus, Se você só conhecia sobre but Jesus, you've never had a relationship with Him, mas você nunca teve um relacionamento com Ele, tonight is your night. hoje à noite é a sua noite. Tonight you come into a relationship with Jesus Christ. Porque hoje à noite você vai ter um relacionamento com Jesus Cristo. And that changes everything. E isso muda tudo. Believe that. Creia nisso. Expect that. Espere isso. In Jesus' Em name. nome de Jesus. I want to read a story to you. Eu quero ler uma história com você agora. And this story gives us the clues concerning the power of E Jesus. essa história nos dá algumas dicas, algumas pistas com relação ao poder de I'm Jesus. reading from the Gospel of Luke, Eu vou ler no Evangelho de Lucas, beginning at verse 17. no capítulo 5, versículo 17. One day, Jesus was teaching. Um dia Jesus estava ensinando. He was in a house Ele estava em uma casa and he was teaching. e ele estava ensinando. And he was surrounded by people who had come to hear him teach. E ele estava cercado por pessoas que tinham vindo para ele para ouvir o ensino. And the house where he was packed with people. E a casa onde ele estava cheia de pessoas. Well, there were 4 men who wanted their sick friend to be healed by Jesus. E haviam 4 homens que queriam que o amigo deles que estava doente fosse curado por Jesus. They had heard about Jesus. Eles tinham ouvido sobre Jesus, They had heard about the miracles. eles ouviram sobre os milagres,
And they believed if they could get their friend to Jesus, their friend would be healed. E eles acreditaram que se eles pudessem trazer o amigo deles até Jesus, o amigo deles seria curado. Their friend was a paralytic. Porque o amigo deles era He paralítico. was crippled. Ele era aleijado. Oh, I've seen so many crippled people Eu healed. tenho que te dizer, eu já vi muitos aleijados curados. It's amazing to see what God can E é do. maravilhoso ver o que Deus pode fazer. And so they put their friend on a bed, Então colocaram o amigo deles em uma cama and the four of them carried him to Jesus. e os 4 amigos foram carregando ele até Jesus. But when they got to the house, E quando eles chegaram até aquela there casa, was no room. não tinha espaço. They couldn't get Eles não in. conseguiam entrar. What did they do? Então o que eles fizeram? They demonstrated their determination Eles demonstraram a determinação deles and their faith. e a fé deles. You see, the Bible says, Então veja, a Bíblia diz, without faith, que it's sem fé impossible to please God. é impossível agradar a Deus. But when we come to God, Porque quando nós chegamos a Deus, we must believe that He is, nós devemos crer que Ele é and that He's a rewarder of those that seek Him. galardoador daqueles que o buscam. That's faith. Isso é fé. We believe that He exists, Nós cremos que Ele existe and we believe if we come to Him, He will answer our prayer. e nós cremos então que se nós viermos até Ele, Ele vai responder às nossas orações. So these men were determined. Então aqueles homens estavam determinados. I love that. E eu amo isso. Remember what I said. Se lembre do que eu disse. If we want to receive what people received in Bible Se nós queremos days, receber o que as pessoas receberam nos tempos da Bíblia, we must come to Him the way they came, nós temos que vir até Ele da forma que eles vieram naquela and época. we'll receive what they E received. então nós vamos receber o que eles receberam. So they had an idea. Então eles tiveram uma ideia. Listen, when you want to come to Jesus, Então ouça, quando você quer vir a if you Jesus, believe He has the answer for se you, você crê que Ele tem a resposta para você, nothing can stand in your way. nada pode parar no seu caminho. Nothing can stand in your way. Nada pode parar no seu caminho. So they did something that was unique. Então eles fizeram algo que foi único. They took their friend up on the roof, Eles pegaram o amigo deles, colocaram em cima do telhado and they tore up the roof, e começaram a abrir aquele telhado. and they let their friend down right in front of E Jesus. eles foram descendo esse amigo deles bem na frente de Jesus. Now you don't have to do that here. Você não precisa fazer isso aqui. There's plenty of room for you Tem inside. espaço bastante para você aqui dentro. Pastor, no one needs to tear up your roof. Pastor, ninguém precisa destruir seu telhado aqui. We can come to Jesus more easily. Nós podemos vir para Jesus hoje mais facilmente, But we still must be determined. mas nós ainda precisamos estar And determinados. we must have faith. E nós precisamos ter fé. Now something amazing happened. Então, olha, algo maravilhoso Talking to you aconteceu. about the power of Jesus. Estou falando com vocês sobre o poder de The Jesus. Bible says when Jesus saw their faith, A Bíblia diz que quando Jesus viu a fé deles, He said to the man, Ele disse àquele homem: your sins are forgiven. seus pecados estão perdoados. Now wasn't that an odd thing to say? E isso não era algo estranho para dizer naquele momento? The man can't walk. Porque o homem não podia andar. Jesus says your sins are E forgiven. Jesus falou: seus pecados estão And perdoados. the religious leaders who are standing around, E os líderes religiosos que estavam ao redor deles, they didn't like that. eles não gostaram disso. They thought to Eles themselves, pensaram consigo mesmos: this man is blaspheming. esse homem está blasfemando. There is no one but God who can forgive Não sin. tem ninguém que pode perdoar pecado senão Deus. You see, what they didn't know is that Jesus is God. Mas o que eles não sabiam é que Jesus era Deus, que Jesus é Deus. But Jesus is demonstrating His authority to them. E Jesus estava demonstrando a autoridade dele para aqueles homens. So they're angry. Então eles estavam nervosos. Jesus knew their thoughts. Jesus conhecia seus My pensamentos. friend, Jesus knows your thoughts E tonight. Jesus conhece os seus pensamentos hoje à noite. He knows your thoughts. Ele conhece os seus He pensamentos. sees your faith. Ele vê a sua He fé. knows your circumstances. Ele conhece as suas He circunstâncias. knows the need of your Ele life. conhece a necessidade He da sua knows vida. that thing that has been a burden to Ele you. conhece aquilo que tem sido um fardo para He você. knows the circumstances that are weighing you down. Ele conhece as circunstâncias que têm te puxado para baixo. He knows those moments that you want to give up. Ele conhece aqueles momentos em que você quer desistir. He knows when you're discouraged. Ele conhece quando você está He desanimado. knows when you think there is no hope. Ele sabe quando você acha que não tem mais esperança. Jesus knows all about it. Jesus sabe tudo sobre So isso. Jesus knew their thoughts. Então Jesus conhecia os seus pensamentos. And He said, E Jesus disse: why are you thinking those things? por que vocês estão pensando essas coisas? Which
Which do you think is easier? O que vocês acham que é mais fácil? To say your sins are forgiven? Dizer a esse homem, seus pecados estão perdoados? Or to say, get up and walk? Ou dizer, levante e ande? But so that you will know Mas para que vocês saibam that the Son of Man has power on earth to forgive sins, que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, he said to the man, então ele disse ao homem, get up, se levante, pick up your bed pegue a sua cama and walk. e ande. So Jesus had asked a good question. Então Jesus fez uma boa pergunta. That man picking up his bed is impossible. Esse homem pegando a cama dele e andando é impossível. Impossible for people. Impossível para as pessoas. Just like forgiving sins. Assim como perdoar pecados. Impossible for people. Impossível para pessoas. But because the man was able to pick up his bed and walk, Mas como aquele homem foi capaz de pegar a sua cama e andar, everyone then knew that the man's sins were forgiven. todo mundo naquele lugar soube então que os pecados daquele homem foram perdoados. I love this E story eu amo essa história, because it teaches us about Jesus. porque essa história nos ensina But sobre it Jesus. also shows us that when we encounter Jesus, E essa história também nos mostra que quando encontramos a if we Jesus, come to him with faith, se viermos a Ele com fé, we're changed. nós mudamos. Our circumstances are changed. Nossas circunstâncias são mudadas. We pick up the very thing that has held us down, Então nós vamos poder pegar aquilo que nos segurava lá embaixo and we move with it. e nós vamos andar com It aquilo. no longer holds us in bondage. Aquilo não vai nos manter mais em escravidão, The bed was his bondage. porque aquela cama era a prisão daquele homem. After the encounter with Mas Jesus, depois do encontro com Jesus, he picked that up ele pegou aquilo and he walked home. e ele andou de volta para casa. That means the same thing for you. Isso significa a mesma coisa para você. What is it in your life that has labeled you? O que na sua vida tem te rotulado? What do people think about you? O que as pessoas pensam a seu respeito? What do your circumstances testify of you? O que as suas circunstâncias testificam a seu respeito? What are those things that you think you cannot change? O que são essas coisas na sua vida que você pensa que não podem What are mudar? those things that hold you in bondage? O que são aquelas coisas que têm te mantido em I'm escravidão, telling em you, prisão? one encounter with Jesus changes everything. E eu estou te dizendo hoje que um encontro com Jesus pode mudar tudo. So that very thing comes under your own control. Então aquela mesma coisa que te prendia vai estar depois sob o seu controle. That's the power of Jesus. Isso é o poder de Jesus. Let's talk about the power of Jesus. Vamos falar sobre o poder de Jesus. There are three things I want you to know. Tem 3 coisas que eu quero que vocês saibam. Number one, Número 1, the power of Jesus is unchanging. o poder de Jesus é imutável. It never changes. Ele nunca muda. The power he had in Bible days, O poder que ele tinha nos tempos da Bíblia, he has the power today. ele tem esse mesmo poder hoje. Jesus is consistent. Jesus é consistente. Jesus is stable. Jesus é estável. Jesus is not moody. Jesus não tem humores You diferentes. see, a religious Jesus, you never know their mood. Mas perceba que se Jesus fosse religioso, você nunca conheceria o seu humor. You come in prayer Você vem para a oração and you think, I don't know, should I be this bold or should I be e careful? você não saberia, não, será que eu tenho que entrar com confiança ou será que não? Because you see, people are not stable. Porque perceba, as pessoas não são estáveis. One day they're happy, Um dia eles estão felizes, next day they're sad. no outro dia eles estão tristes. One day they'll do what they said, Um dia eles vão fazer o que the eles next falaram, day they forget their promise. no outro dia eles esquecem suas promessas. So in this world we learn to not depend on people. Então, nesse mundo, nós aprendemos a não depender de pessoas. But you can depend on Jesus. Mas você pode depender de He Jesus. is the same all the time. Mas Ele é o mesmo no decorrer de todo o tempo. He's the same when you're doing good. Ele é o mesmo quando você está fazendo bem. He's the same when you're doing bad. Ele é o mesmo quando você está fazendo mal. You can trust him. Você pode confiar He nele. is consistent. Ele é consistente. The Bible says E a Bíblia diz you can trust in the Lord forever. que você pode confiar no Senhor para sempre. For in him Porque is nele everlasting strength. está toda a força que dura para sempre. Everything about Jesus is everlasting. Tudo sobre Jesus é para sempre. His love is
everlasting. O amor dele é para sempre. His compassions never fail. As compaixões dele nunca falham. His promises are always fresh. As promessas dele são sempre novas. He remembers his promise. Nós nos lembramos das promessas He dele. watches over his word to perform it. Ele cuida da palavra dele para que ela se cumpra. This is Jesus. Isso é Jesus. I'm recommending him to E you eu estou recomendando Jesus para você. because without him you have no stability. Porque sem Jesus você não tem estabilidade. Everything changes around us. Tudo muda ao nosso redor. Religions change. As religiões mudam. Governments change. Governos mudam. Ideologies Ideologias change. mudam. Science changes. A ciência muda. Education changes. A educação muda. Everything. Relationships change. Relacionamentos mudam. Everything is changing. Tudo está mudando. But when you attach yourself to Jesus Christ Mas quando você se segura em Jesus Cristo and you let him be the Lord of your life, e você deixa Ele ser o Senhor da sua vida, you finally have stability. você finalmente encontra estabilidade. You can be sure every day that he's with you. E você pode ter certeza todos os dias que Ele está com você. The Lord said, E o Senhor disse, this is in Malachi, isso está em Malaquias, he says, I'm the Lord Ele diz, eu sou o Senhor and I do not change. e eu não mudo. That means if he's ever been good to anyone, he'll be good to you. Significa que se Ele já foi bom para qualquer um, Ele vai ser bom para If você. he's ever answered a prayer, he'll answer your Significa prayer. que se Ele já respondeu qualquer oração, Ele vai responder a sua. If he's ever shown compassion for anyone, he'll show compassion Se for Ele já you. mostrou compaixão por alguém, Ele vai mostrar por você. I'm the Lord and I do not change. Eu sou o Senhor e eu não mudo. I love that. E eu amo isso. You see, this crippled man came to Jesus trusting Perceba que esse homem aleijado veio até Jesus confiando that if Jesus had healed others, he would heal him. que se Jesus já tinha curado outros, curaria ele também. Jesus' power does not change. O poder de Jesus não muda. You see, I can tell you testimonies of people who have been healed. Então perceba que eu posso compartilhar muitos testemunhos com vocês de pessoas que já I foram can share with curadas. you some of the wonderful things that I've seen. Posso te falar muitas coisas maravilhosas que eu já vi. But that really doesn't help you Mas isso não te ajuda, unless it teaches you that the same Jesus will do that for you. a menos que isso te ensine que o mesmo Jesus pode fazer o mesmo por você. I remember a woman brought her baby to one of our festivals. E eu me lembro que uma mulher trouxe o bebê dela em um dos nossos festivais. I saw this young woman holding what looked like a very tiny baby, E eu vi aquela mulher segurando o que parecia ser um bebê muito pequeno, wrapped in a blanket. envolvido ali num lençol. The mother looked very sad. E a mãe parecia muito triste. I noticed her. E eu percebi ela lá. At the very end, E no final, after I had preached about Jesus, depois que eu tinha pregado sobre after Jesus, she had accepted Jesus, depois que ela tinha aceitado Jesus, after we had prayed for the sick, depois que tínhamos orado pelos doentes, after we invited people to come and give their testimony, depois que tínhamos convidado as pessoas para virem aqui em cima e compartilhar os testemunhos, out of the corner of my eye, I saw this young woman, com um cantinho do meu olho eu vi aquela jovem mulher. and I saw her holding this baby. E eu vi ela segurando aquele bebê. I asked what was happening. E eu perguntei, o que está It's acontecendo? the most amazing thing I've ever seen. Foi a coisa mais maravilhosa que eu já vi. She pulled back the blanket. Ela puxou aquele cobertor I saw this little hand reach up, e eu vi uma mãozinha pequena subindo, reaching for her mother. tentando alcançar a mãe. This was a 2-year-old child. E isso era uma criança de 2 anos de idade. She had teeth. Ela tinha dentes She was tiny. e era muito pequena. She had never moved a muscle in her life. E essa criança nunca tinha movido nem mesmo um músculo na vida toda. Tiny little hand. Umas mãozinhas pequenas, She had never moved it. nunca tinha se movido. She had never smiled. Nunca tinha sorrido. Can you imagine this? Você consegue imaginar isso? You see, this is what the enemy does to people. Então perceba que isso é o que o inimigo faz com as pessoas. The Bible said the enemy only comes to steal and kill and destroy. A Bíblia diz que o inimigo só vem para roubar, matar e destruir. But Jesus comes to give life, Mas Jesus vem para dar vida, to bring healing, para trazer cura, to forgive, para to perdoar, restore. para restaurar. The work of the enemy is cruel. Porque a obra do inimigo é cruel. He tries to crush
your life. Ele tenta apertar a sua vida. He steals your dreams. Ele rouba os seus sonhos. He confuses your emotions. Ele confunde as suas emoções. He tries to kill you. E ele tenta te matar. In every way, he kills your self-esteem. De todas as formas, ele mata a sua He autoestima. kills your dreams. Ele mata os seus sonhos. That's the work of the enemy. Isso é a obra do That is inimigo. not the will of God. Isso não é a vontade de It is Deus. not God's will that any should perish. Não é a vontade de Deus que ninguém pereça. It's not God's will that any should be sick. Não é a vontade de Deus que ninguém esteja It's doente. not God's will that any should live in fear. Não é a vontade de Deus que ninguém vive em medo. That's the work of the enemy. Isso é a obra do So inimigo. when I saw this child, Então, quando eu vi essa criança, the mother was so happy. a mãe estava tão feliz. But it was taking me a while to grasp the wonder of this miracle. E eu demorei um tempo para perceber quão maravilhoso era esse milagre. When that little hand reached up Quando aquela pequena mão começou a and levantar when that child smiled, e aquela criança estava sorrindo, looked at her mother, olhando para a mãe, the crowd went wild. a multidão ficou louca. They knew this woman. Eles conheciam They essa mulher. knew this baby. Eles conheciam esse bebê. What am I telling you? Então, o que eu estou te I'm dizendo? telling you that the things that are impossible for people are possible with Eu estou te God. dizendo que as coisas que são impossíveis para as pessoas são possíveis para Deus. And if he can do something like that E for se, this woman, e se ele pode fazer algo assim para essa mulher, he can do whatever you need. ele pode fazer qualquer coisa que você precisar. He wants you to trust him. Ele quer que você confie nele. We don't have to make it complicated. Nós não temos que fazer isso de uma forma We complicada. just trust him. Nós temos só que confiar nele. So number one, Jesus' power is unchanging. Então, número 1, o poder de Jesus é imutável. But number two, E número 2, Jesus has the power to forgive sin. Jesus tem poder para perdoar pecados. Now that's amazing. E isso é maravilhoso. Did you know there is no other power anywhere on earth that can forgive your sin? Você sabia que não há nenhum outro poder em nenhum lugar da terra que pode perdoar os seus pecados? You're born with sin. Você nasceu com pecados. Sin rules your life. Os pecados governavam a sua vida. You want to change. Você quer mudar, You want to be rid of the guilt, você quer ser livre da culpa, but no one can help you. mas ninguém pode te ajudar. Religion tries to solve that problem. A religião tenta resolver esse problema. You can light candles. Você pode acender velas, You can pay money. você pode pagar dinheiro, You can chant memorized prayers. você pode decorar muitas orações, memorizar tudo, You can give offerings. você pode dar ofertas, You can sacrifice. você pode fazer I've sacrifícios. seen the attempts of people all over the world Eu já vi as tentativas das pessoas de fazerem isso ao redor de todo mundo, trying to gain forgiveness. tentando ganhar o perdão. There are some, Mas tem alguns they think forgiveness is possible, que pensam que o perdão é possível, but you don't really know if you're forgiven until after you die. mas você não vai saber se você realmente foi perdoado até você morrer. You see, people have an inner instinct, a knowledge that there's something wrong. Então percebam que as pessoas têm um instinto interior, elas já têm um conhecimento lá dentro de que algo está errado. When you do not have a relationship with E Jesus, quando você não tem um relacionamento com Jesus, there is an uneasiness on the inside. tem uma dificuldade dentro de Yes, você. there are fears. Sim, tem medo. Yes, there is guilt. Sim, tem culpa. Yes, there is regret. E tem Yes, arrependimentos. there's a sense of Sim, emptiness. tem uma sensação de vazio. But there's that sense that something's wrong. Mas tem um sentimento de que tem algo errado. And you can't fix it. E você não consegue consertar You isso. can't drink enough alcohol. Você não pode beber álcool suficiente You para can't take enough isso. drugs. Você não consegue tomar drogas You suficiente para can't isso. have enough sex. Você não consegue ter sexo o suficiente para resolver You isso. can't become rich enough. Você não consegue se tornar rico o You suficiente. cannot have enough titles or Você não consegue prestige. ter prestígio ou títulos o suficiente para resolver isso. That empty feeling remains. Aquele sentimento de vazio permanece. There is only one power that can forgive your sin Só tem um poder que pode perdoar os seus pecados and remove that guilt e remover aquela culpa and wash you clean, e te lavar e te deixar where you limpo, can become a new creation, de forma que você possa ser uma nova criatura, where you're like a new person. para que você seja como uma nova pessoa. Only Jesus Christ can do Só that. Jesus Cristo pode fazer isso. Why can he do it? Por que ele pode fazer isso? Think about it. Pense sobre isso. In the beginning, when God created,
No princípio, quando Deus criou, there was no sin. não tinha Everything pecado, was perfect. tudo era perfeito, There was no sickness. não tinha doenças, There was no guilt. não tinha culpa, There was no anger. não tinha There raiva, was no fear. não tinha medo, There was no bondage. não tinha escravidão. That was the way God wanted it. Isso foi a forma como Deus queria que But fosse. the Bible teaches us that the enemy of God came to the first man and the first woman, Mas a Bíblia ensina que o inimigo de Deus veio até o primeiro homem e a primeira mulher and he deceived them. e os enganou And he caused them to doubt God. e fez com que eles duvidassem de Deus. And he then drew them away from God. E então os arrastou para longe de Deus. And they became his slaves. Então eles se tornaram escravos do diabo. The Bible says E a Bíblia diz that Satan seized the sovereignty over humanity. que Satanás tomou a soberania sobre a humanidade. And rather than God being the kind ruler, E não importa que Deus não seja esse tipo de the governante, loving Father, porque Deus é o Pai de amor, Satan became the evil ruler over humanity. Satanás se tornou aquele que governa com maldade sobre a raça humana. That's the condition of every person who does not know Christ. E essa é a condição de todas as pessoas que não conhecem a Cristo. You may look nice, Você pode parecer legal, you may be successful, você pode ser bem-sucedido, but if you have not accepted Jesus Christ Mas as your Savior, se você não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, if you have not come to God through Christ, se você não veio para Deus através de Cristo, you're in bondage. você está em escravidão. The enemy controls you. O inimigo tem um controle sobre And you você. say, oh no, I control E myself. você vai dizer, não, eu controlo a mim I mesmo. do what I want to. Eu faço o que eu quero fazer. No one can control me. Ninguém pode me controlar. No, that's a lie. Não, isso é uma mentira. That's deception. Isso é engano. So the enemy has deceived you Então o inimigo te enganou. so that you think you're okay, Então você pensa que está tudo bem, but you're not okay. mas você não está bem. He's destroying your life. Ele está destruindo a sua vida. But tonight you hear about Jesus. Mas hoje à noite você está ouvindo sobre Jesus. Because when all were in bondage to Satan, Porque enquanto todos estavam em escravidão de Satanás, God had a solution. Deus tem uma solução. And he came himself in Jesus Christ. E ele veio ele mesmo através de Jesus Cristo. He came to earth. Ele veio para a terra. I'm talking about God, E eu estou falando sobre Deus, the Creator. o Criador. He saw our condition. Ele viu a nossa condição. We could not save ourselves. Nós não conseguíamos salvar a nós So he mesmos. comes to earth Então ele veio para a terra and he becomes our substitute in death. e ele se tornou o nosso substituto na morte. We deserve to die. Nós merecíamos morrer. So he died for us. Então ele morreu por nós. We deserve to be punished. Nós merecíamos receber a punição, He bore the punishment of our mas sin. ele suportou a punição pelos The nossos Bible pecados. says on the cross, E a Bíblia diz que na cruz, Jesus took on himself Jesus carregou sobre si mesmo the sins of the whole world. os pecados do mundo todo. We all have been sinners. Todos nós éramos pecadores, But the sins of our lives, Jesus took on himself. mas os pecados da nossa vida, Jesus carregou sobre ele mesmo. He died our death. Ele morreu a nossa He morte. suffered our Ele punishment. sofreu a nossa punição. And because he died E porque ele morreu in our place, no nosso lugar, we don't have to die. nós não precisamos morrer. When you look at the cross of Jesus, Quando você olha para a cruz de Jesus, don't just see a man dying. não veja só um homem morrendo. See the love of God in demonstration. Veja o amor de Deus em demonstração. He gave his life for us. Ele deu a vida dele por nós. That's love. Isso é amor. That's love. Isso é amor. He does not want you to be punished. Ele não quer que você seja He punido. does not want you to live in guilt. Ele não quer que você viva em He culpa. does not want the cloud of sin over your life. Ele não quer uma nuvem de pecados ao redor da sua He vida. wants you to have peace. Ele quer que você tenha paz. He wants you to be whole. Ele quer que você seja completo. He wants you to have the best of life. Ele quer que você tenha o melhor dessa vida. That's what Jesus comes to bring. E é isso que Jesus veio para trazer. So he died on the cross as our substitute. Então ele morreu na cruz como nosso substituto. He was buried. Ele foi enterrado He was as dead can be. e ele estava tão morto quanto um morto pode estar. This is God. Isso é Deus. I can't explain it. Eu não consigo explicar isso. But on the third day, Mas no terceiro dia,
something amazing happened. algo maravilhoso aconteceu. And God raised him from the dead. E Deus o ressuscitou dentre os mortos. This is what makes the difference. E isso é o que faz a diferença. I'm answering the question. Estou respondendo a pergunta: How can Jesus forgive our sins? como Jesus pode perdoar os nossos pecados? Because he died for our sins. Porque ele morreu pelos nossos pecados. And then he rose from the dead. Então ele ressuscitou dentre os So he's mortos. not dead anymore. Então ele não está mais morto. He's alive. Ele está vivo. He's the only living E ele é Savior. o único Salvador vivo. He's the one that bore our sin. Ele é aquele que carregou os nossos And pecados. when he rose from the E quando dead, ele ressuscitou dos mortos, he qualified to give us his eternal life. ele se qualificou para nos dar a vida eterna. And all we have to do is say yes. E tudo que nós temos que fazer agora é dizer sim. I believe you did that for Sim, me. eu creio nisso para mim. And what you did was enough. E o que o Senhor fez foi suficiente. I can trust you. Eu posso confiar no Senhor. I can take your Eu life. posso pegar a sua And vida. I can give you my mess. E eu posso te dar a minha bagunça. Think about the religions of the world. Pense sobre as religiões do mundo. Tell me some religion founder, Me diga o fundador de alguma religião, like Muhammad, como Maomé, like Buddha, como Buda. have they died for people? Eles morreram pelas pessoas? Have they loved people so much Será que eles amaram tanto assim as pessoas that they would die for them? a ponto de morrer por eles? Oh, no. Não. In fact, all of these religious leaders are dead. Na verdade, todos esses líderes religiosos estão mortos. Did you hear me? Você me ouviu? They are dead, Eles estão mortos, but not Jesus. mas não Jesus. In talking to a Muslim, Eu estou in talking to one, falando com um muçulmano, explaining about who Jesus is, explicando sobre quem Jesus é. he says, I can't believe it. Ele falou: não, eu não consigo acreditar nisso. Because I've been to the tomb of Muhammad. Porque eu fui na tumba de Maomé I've seen the tomb. e eu vi a tumba. How could Jesus, a lesser prophet, be raised from the dead? Como Jesus, um profeta menor do que Maomé, poderia ter ressuscitado dentre os mortos? That's a fair question. Isso é uma pergunta justa. But according to the scripture, Mas de acordo com as escrituras, Jesus came out of the tomb. Jesus saiu da tumba. I have been to his tomb Eu in fui lá na Israel. tumba dele em Israel. It's empty. Está vazia. He is not there. Ele não está lá. He's the one who was dead but is alive. Ele é aquele que estava morto, mas que está vivo. And because Jesus is E alive, porque Jesus está vivo, that makes him different than any other religious founder. isso o faz diferente do fundador de qualquer outra religião. Christianity is not a religion. O cristianismo não é uma religião. It's the life of Jesus Christ É a vida de Jesus Cristo, shared with those who believe on him. compartilhada com aqueles que creem nele. I have chosen to believe on Jesus. E eu escolhi crer em Jesus. I have given him my life. E eu tenho dado a minha vida a He ele. has given me his E life. ele tem me dado a vida dele. And that's a miracle. E isso é um milagre. Probably the greatest miracle. E isso eu chamo isso de um maior milagre. Because when we give our lives to him, Porque quando nós damos a nossa vida a he ele, gives us a new heart. ele nos dá um novo coração. He gives us a new mind. Ele nos dá uma nova mente. He gives us new emotions. Ele nos dá novas He emoções. gives us new memories. Ele nos dá novas memórias. Hallelujah. Aleluia. He gives us He gives us everything that we need. Ele nos dá tudo o que precisamos. So I want you to take this tonight. E então eu quero que você aceite isso essa noite. You see, power is what you need. Se é poder que você precisa, You need some kind of power that's greater than what controls you. você precisa de algo que é um poder maior do que tudo que te controla. You need power that's greater than what you fear. Você precisa de poder que é maior do que o seu medo, o que você teme. And I'm talking to you about the power of Jesus. E eu estou falando com vocês sobre o poder de His Jesus. power does not change. O poder dele não muda. And he has the power to forgive sin E ele tem poder para perdoar pecado, because he carried our sin. porque ele carregou os nossos pecados. He bore it. Ele suportou And he isso. suffered the punishment for the sin. E ele sofreu a punição pelo pecado. The Bible says E a Bíblia diz
Brothers and sisters, I want you to know Irmãos e irmãs, eu quero que vocês saibam that it's only through Jesus that we have the forgiveness of sin. que somente através de Jesus Cristo nós temos perdão de pecados. I echo that to you tonight. E eu estou ecoando isso para vocês essa noite. We're living in a world of great confusion. Nós estamos vivendo em um mundo de grande confusão. There are many voices that try to get your attention. Tem muitas vozes que tentam chamar a sua atenção. And I tell you tonight, Mas eu te digo hoje à noite, only through Jesus Christ is there forgiveness of sin. somente através de Jesus Cristo há perdão de pecados. That's the truth. Isso é a verdade. You can depend on it. Você pode depender disso. A woman was brought to one of our festivals. Em um dos nossos festivais, uma mulher foi trazida She was dying of AIDS. e ela estava morrendo de AIDS. It happens that her pimp brought her to the festival. E acontece que alguém trouxe ela para o festival And he thought she could make some money while she was there. e pensou que poderia fazer algum dinheiro, ganhar algum dinheiro enquanto ela estivesse lá. Isn't this cruel? Veja o quão cruel isso é. This shows us the work of the enemy. Isso nos mostra a obra do inimigo. Satan is a cruel ruler. Satanás é aquele que governa com crueldade. So her pimp was still trying to market her body. Então aquela pessoa que vendia o corpo dela ainda estava tentando fazer dinheiro, ganhar dinheiro com o corpo dela. She was just skin and bone. E ela era muito The magra. clinic had sent her home to die. E a clínica já tinha mandado ela para casa para They morrer. could do no more for her. E eles não podiam fazer mais por ela. So she was there. Então ela estava naquele lugar. I preached the gospel of Jesus. E eu preguei o evangelho de Jesus. She listened, E ela ouviu. and something happened to her. E algo aconteceu com ela. She received Jesus. Ela recebeu Jesus. And I was told that when she received Jesus, E me disseram que quando ela recebeu Jesus, there was a glow around her. havia um brilho ao redor dela. And it scared her pimp. E isso assustou aquele homem que vendia o corpo And he ran dela. away E ele fugiu and left her there. e deixou ela lá sozinha. When we prayed for the sick, E quando nós oramos pelos doentes, she believed. ela creu She came to testify. e ela veio para testemunhar. She looked so happy. E ela parecia tão feliz. Now she still looks skinny, Ela ainda parece muito magra, but she had strength. mas ela tinha força. She was leaping, E ela estava pulando, jumping. She was declaring ela estava her declarando salvation a salvação dela and her healing. e a cura dela. She said, something happened to me E ela estava dizendo, algo aconteceu em mim and I'm healed. e eu estou curada. She went to the clinic the E ela next foi day no dia seguinte para a clínica. and she had her blood tested. E ela fez um exame de sangue. And then she brought the report back to us. E ela trouxe o resultado de volta para And nós. she says, look, E ela disse, olhe, there's no AIDS. não tem mais AIDS. My blood is clean. Meu sangue está limpo. There's no trace. Não tem mais traço. That's a miracle. Isso é um milagre. Jesus can take the most vile person Jesus pode pegar a pessoa mais of violada, the most contaminated lifestyle o estilo de vida mais contaminado and give them a new life. e dar uma nova vida. That woman was as pure as the day she was born. E aquela mulher se tornou então tão pura quanto no dia em que ela nasceu. Only God can do Só that. Deus pode fazer isso. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. So his power Então o poder dele forgives sin. perdoa pecados. My friend, Meus amigos, that's the power you need. isso é o poder que vocês precisam. You don't have to live with guilt. Vocês não têm que viver com You don't culpa. have to live with remorse over the decisions Vocês you've made. não têm que viver com remorso das decisões que vocês It's not tomaram. too late for you. Não é tarde demais para você. Because Jesus has power greater than your problem. Porque Jesus tem um poder maior do que os seus problemas. Hallelujah. Aleluia. So this crippled man in the Bible, Então esse homem aleijado da Bíblia, he received forgiveness of sin. ele recebeu o perdão de pecados. And then there's a third reason, E tem uma terceira razão, a third power we talk about. um terceiro poder que nós falamos a respeito. Jesus has the power to heal disease, Jesus tem o poder de curar doenças, to cure sickness, de curar enfermidades, to heal hearts, de curar corações, to heal minds, de curar mentes, to heal de relationships. curar relacionamentos. He has the power to restore. Ele tem o poder de restaurar. He has creative power. Ele tem poder criativo. There's nothing too hard for him. Não tem nada difícil demais para ele. When Jesus told the man, Quando Jesus disse àquele homem,
Pick up your bed and walk. Pegue a sua cama e ande. That was impossible. Isso era impossível. But Jesus has the power Mas Jesus tem o poder to cure disease. para curar doenças. Disease is more than just physical E illness. doenças mais do que enfermidades físicas, Although he does that. embora ele também faça isso. But he can heal a broken heart. Mas ele pode curar um coração partido. He can heal from the emotional chaos that life does to us. Ele pode curar aquele caos emocional que a vida causa em nós. You may carry a wounded heart that you think you'll always have to carry. Talvez você esteja carregando um coração ferido e você pense que você vai carregar isso para sempre. Jesus can heal a broken heart. Mas Jesus pode curar um coração partido. I know what I'm talking E eu about. sei do que eu estou falando para você. I lost an adult daughter. Eu perdi uma filha adulta. She died quite suddenly. Ela morreu do nada, repentinamente. It did something to my heart. E isso fez algo no meu coração. I didn't know if it would ever feel right again. E eu não sabia nem mesmo se eu me sentiria corretamente de novo. Now I will tell you this. Mas eu vou te dizer isso. I never asked God why. Eu nunca perguntei a Deus o porquê. It's not wrong to ask why, Não é errado perguntar o porquê. but it never occurred to me to ask why. Mas nunca aconteceu, nunca senti de perguntar o porquê. Because I have served the Lord from the young age. Porque desde que eu era muito jovem, eu tenho servido ao Senhor. And I have learned how to trust Him. E eu aprendi a confiar nele. When I have questions, Quando eu tenho perguntas, I can trust the Lord. eu posso confiar no When Senhor. I don't know things, Quando eu não sei das coisas, I can trust the eu Lord. posso confiar no When Senhor. things happen that seem unfair, Quando as coisas acontecem e parecem I can injustas, trust the Lord. eu posso confiar no Senhor. when circumstances come Quando as circunstâncias vêm that seem impossible to deal with, e parece que é impossível lidar com essas coisas, I can trust the Lord. eu posso confiar no Senhor. So I can tell you, Então eu posso te dizer trusting Him in the crisis is the thing to do. Que confiar nele nas crises é a melhor coisa a ser feita. But what about my broken heart? Mas e sobre o meu coração partido? I didn't know if I would ever smile Eu again. não sabia se eu poderia sorrir novamente. I didn't know if I'd ever feel normal again. Eu não sabia se eu me sentiria normal I didn't novamente. know if I would be able to minister again. Eu não sabia se eu seria capaz de ministrar novamente. I was broken. Eu estava quebrada. And I tell you today, E eu te digo hoje, Jesus is the healer of broken hearts. Jesus é aquele que cura corações partidos. I have no pain. Eu não tenho mais dor. I remember my daughter. Eu me lembro da minha filha, I see her in my future, mas eu vejo ela no meu futuro, not only in my past. não somente no meu passado. Jesus is the one who binds up the broken heart. Jesus é aquele que reúne os pedaços daquele coração que está partido. When you lose a loved one, Quando você perde um ente querido, you lose a spouse. você perde às vezes o seu esposo, o seu You marido. lose a special one in your family. Às vezes você perde alguém especial na sua You família. lose a child. Às vezes você perde um filho. Sometimes through abortion. Às vezes através de aborto. Sometimes through other circumstances. Às vezes através de outras circunstâncias. And that leaves a wound. E isso deixa uma ferida. Jesus heals the broken heart. Jesus cura os corações partidos. You don't have to live with the wound. Você não tem que viver com essas feridas. You don't have to live with the pain. Você não tem que viver com essa dor. You don't have to live with the questions. Você não tem que viver com esses You questionamentos. don't even have to live with the anger toward God. Você nem mesmo tem que viver com raiva para com Deus. You give that to Him. Você dá tudo isso a Ele. And He heals your heart. E Ele cura o seu coração. He's a healer. Ele é aquele que cura. He's a miracle worker. Ele é aquele que faz milagres. The Bible says E a Bíblia diz that Jesus went about all Galilee, que Jesus ia por toda a Galileia, preaching in their synagogues, pregando nas sinagogas, teaching the gospel of the kingdom, ensinando o evangelho do reino and healing all kinds of sickness e curando todo tipo de doenças and all kinds of disease among the e people. todo tipo de enfermidades entre o povo. He has not changed. E Ele não mudou. He can heal it all. Ele pode curar tudo isso. This is a power that we need. Isso é o poder que nós When precisamos. we cannot cure ourselves, Porque quando nós não podemos curar a nós when the mesmos, counselor cannot cure us, quando um psicólogo não pode nos when curar, the medical doctor cannot cure us, se um médico não pode nos curar, when all of our attempts at healing fail, quando todas as nossas tentativas de cura falham, when we come to Jesus, quando a gente vem até Jesus, He heals us. Ele nos cura. He is the miracle worker. Ele é aquele que faz milagres. Hallelujah. Aleluia.
Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. A mother brought her baby to one of our Em um dos festivals. nossos festivais, uma mãe trouxe seu bebê. This was during the ministry of my parents. E isso foi durante o ministério dos meus pais. But I was there. I saw it with my own E eu eyes. estava lá, eu vi com os meus próprios olhos. The baby was 9 months O old. bebê tinha 9 meses de idade. His name was Simeon. O nome era Simeão, em And he was português. born with no E ele eyes. nasceu sem os olhos. Nothing. Nada. This part of his face looked just like this part. Essa parte da face dele parecia como essa outra parte. There was no indention. Não tinha nenhuma alteração. There were no eyebrows. Não tinha There sobrancelhas. were no eyelashes. Não tinham cílios. There was nothing. Não tinha nada. Just his face just went smooth all the way up to his hair. A face dele parecia reta, o caminho todo até o cabelo. That mother brought him to the festival. E essa mãe trouxe esse bebê para o festival. Of course, she heard the gospel. Claro, ela ouviu o evangelho, She received Jesus. ela recebeu Jesus. And when it was time for the prayer, E quando foi a hora da oração, she put her hands on Simeon's ela face. colocou as mãos no rosto, nos olhos do Simeão. Well, we saw her when she came to testify. E nós vimos quando ela veio para contar o testemunho. And she told us he had been born with no eyes. E ela nos disse que ele nasceu sem os olhos. And she was so happy. E ela estava tão feliz. All that Simeon had now, it looked like a pencil had just drawn a line. E tudo que Simeão tinha depois da oração parecia que alguém tinha pegado um lápis e desenhado uma linha. It just looked like a line, Parecia como uma linha, like a pencil. como uma linha feita That's de all. lápis. É isso, só isso. But the mother was so happy. Mas aquela mãe estava tão feliz. So we told her the healing has begun. Então nós dissemos a ela que a cura tinha Go começado. Vá para casa, Only believe. só creia. She came back, E ela voltou. prayed again the next day. Recebeu oração de novo no She próximo came to dia. testify. Ela veio para testemunhar. This time she showed us Simeon. E nesse momento, no segundo dia, ela mostrou o Simeão novamente. And where the line was had opened up. E aonde a linha estava, tinha aberto um And it pouquinho. looked like a little black marble. E A marble, like a pea, just a marble. E you tinha know. como se houvesse uma pequena ervilha preta lá dentro, uma bolinha. It was very strange looking. E tinha uma aparência muito estranha. But the mother was so happy. Mas aquela mãe estava tão feliz. We said, go home. E nós dissemos, vá para casa, Only believe. somente creia. She did. E ela fez And then isso. she came back. Então ela voltou. On the third day, she came to testify. E no terceiro dia ela veio para testemunhar novamente. And I wish you could see Simeon. E eu desejava tanto que você pudesse ver o That Simeão. baby had the most beautiful eyes you've ever seen. Aquele bebê tem os olhos mais lindos que você poderia ver. He had eyebrows. Ele tinha sobrancelhas, He had eyelashes. ele tinha os cílios, He could see everything. ele podia ver tudo. That was a creative miracle. Porque isso foi um milagre criativo. Only God can do that. Só Deus pode fazer isso. He has the power to heal. Ele tem o poder para curar. The things that are impossible for people. As coisas que são impossíveis para as pessoas, Impossible for the doctor. impossíveis para os médicos, Are possible with God. são possíveis para Deus. Not only possible, Não somente possível, easy. fáceis. Nothing's difficult for the Lord. Nada é difícil demais para o Senhor. Do you want to receive what you need from God tonight? Você quer receber o que você precisa essa noite da parte de Deus? The Bible says A Bíblia diz: we're not to forget all of the benefits that God has provided through Christ. nós não podemos esquecer todos os benefícios que Deus proveu para nós através de Cristo. Because He forgives all of our iniquity Porque Ele perdoa todas as nossas and iniquidades He heals all of our diseases. e Ele cura todas as nossas doenças. How many of you want a miracle? Quantos de vocês querem um milagre? The first step to receiving your miracle E o primeiro passo para receber o seu milagre is to receive the miracle worker. é receber aquele que faz os milagres. When we receive Him, Quando nós o recebemos, we have everything. nós temos tudo. He brings His power Ele traz, into our lives. ele traz o poder dele para as nossas And He vidas. transforms us. E ele nos I transforma. want to tell you tonight, Eu quero te dizer essa noite, I don't know you. eu não te conheço, God knows you. mas Deus te conhece. But I can tell you that Jesus said you must be born again. Mas eu tenho que te dizer que Jesus disse que você tem que nascer de novo. To be born again means to
receive Jesus and his new life. E nascer de novo significa receber a Jesus e a nova vida que Ele dá. To be born again is an action of our will. E ser nascido de novo é uma ação da nossa fé, da nossa vontade. When we choose to come to Jesus, Quando nós escolhemos vir para Jesus, we choose to turn away from our old life. escolhemos virar as costas para a nossa velha vida, We choose to follow Jesus escolhemos seguir a Jesus and receive his eternal life. e receber a vida eterna So dele. it's a decision on our part. Então é uma decisão da nossa parte. You don't have to worry about God. Você não tem que se preocupar com Deus. Jesus says, Jesus diz: whoever comes to me, todo aquele que vem até mim, I will not cast you out. de maneira nenhuma lançarei ele fora. Jesus says, Jesus diz: whoever calls on my name todo aquele que clama pelo meu nome will receive my salvation. vai receber a minha You salvação. see, it's very simple. Então veja que é muito It's simples. not difficult, Não é difícil, but we have to make that choice. mas nós temos que fazer essa I escolha. remember the day when I accepted Jesus. E eu me lembro do dia quando eu aceitei a Jesus. Something happened in me. Algo aconteceu em mim. I was born again. Eu me tornei nascido de novo. If you don't remember when you were born again, E se você não se lembra quando você nasceu de you novo, need to be born again. você precisa nascer de novo. Because it's an event in your life. Porque é um evento na sua vida. It's not a religious ceremony. Não é uma cerimônia It's religiosa. not signing a piece of paper. Não é assinar um pedaço de papel. It's not joining a church. Não é sobre se juntar a uma It's igreja. not deciding to call yourself a Christian. Não é de decidir chamar a você mesmo de cristão. Não, 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 não. It's entering into a personal relationship with É Jesus sobre Christ. entrar em um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. My friend, if you've never made that personal decision, Meu amigo, eu tenho que te dizer, se você nunca fez essa decisão pessoal, tonight's your night. hoje à noite é a sua noite. And I speak to you young people, E eu falo com vocês, jovens, especially you who have been raised in a Christian home. especialmente vocês que foram criados em lares And cristãos. you know all about E Jesus. vocês sabem tudo sobre Jesus. You know the promises in the Bible. Vocês conhecem as promessas da Bíblia. You sing the worship songs. Vocês veem as músicas de You adoração. can pray. Vocês louvam a Deus. But if you've never made a personal decision for Jesus, Mas se você nunca tomou a sua decisão pessoal por Jesus, you need to do that. você precisa fazer isso. I was 7 years old when I made that decision. Eu tinha 7 anos de idade quando eu fiz essa decisão. And I've never turned away from following E Jesus. nunca mais virei as minhas costas de seguir a Jesus. Children can make a decision that lasts a lifetime. Crianças podem tomar uma decisão que dura a vida inteira. Now, I've come a long way. Então, entenda que eu tenho andado por um longo caminho. I believe God has brought me just for you. Mas eu acredito que Deus me trouxe aqui por você. Because what I'm talking about is what you've been needing. Porque o que eu estou falando aqui é o que você precisa. And as I've been talking, E por isso eu tenho falado. something inside of you is melting. Algo dentro de você está derretendo. And you know in your heart, this is what you E need. você sabe dentro do seu coração que isso é o que você precisa. So I want to pray for you. Então eu quero orar por I você. want to help you enter into this wonderful relationship Eu with quero Jesus Christ. te ajudar a entrar nesse maravilhoso relacionamento com Jesus Cristo. He loves you with an everlasting love. Ele te ama com um amor eterno. He does not hold any of your sin against you. E Ele não lança nenhum dos seus pecados contra você. He's not expecting perfection Ele from não you. está esperando perfeição de você. He's inviting you into His perfection. Ele está convidando você para a perfeição dele. He shares His goodness with Ele you. compartilha a bondade dele com você. So I want to pray for you. Então eu quero orar por você. Before I pray for you who are sick, E eu, before I pray for you who antes are de orar por todos que estão doentes sick, or you need another miracle, ou que precisam de outro tipo de milagre, first we receive the miracle. primeiro worker. nós temos que receber aquele que faz milagres. If you've never asked Jesus personally to come into your heart, Se você nunca pediu a Jesus pessoalmente para entrar no seu coração, you've never made that decision to give Him your life, se você nunca fez essa decisão de dar a Ele a sua vida, you are included in this prayer. você está incluído nessa oração. You may also be someone who at one time had received Christ, Você pode também ser alguém que uma vez recebeu a Cristo, but then life became a distraction. mas aí a vida se tornou para você uma distração. You're not serving Jesus. E você não está servindo a You Jesus. don't love Him like you once E você não did. o ama como você já amou. There are things in your life you're ashamed of. E tem coisas na sua vida que você sente And vergonha. tonight you want to make it right. E hoje à noite você quer fazer isso corretamente. There are others of you Tem outros de vocês
You look good. Vocês parecem bem, People know you as a Christian. as pessoas te conhecem como cristãos, But you know in your heart mas vocês sabem em seus corações that you're not ready to meet the Lord. que vocês não estão prontos para encontrar o Senhor. You see, you're included in this Então prayer. veja que vocês também estão incluídos nessa oração. I want to be the one to usher you into this relationship. E eu quero ser aquela que te auxilia a entrar nesse relacionamento. This is why I've come. É por isso que eu vim. I want to thank you Eu quero agradecer você for receiving me, por me receber, for receiving the message, por receber a mensagem, for allowing Jesus to demonstrate himself to you. por permitir a Jesus demonstrar a Ele mesmo a vocês. I want to remind you Eu- that being part of a body of believers is so E eu important. quero lembrar a vocês que fazer parte de um corpo de crentes é muito I don't know importante. where you all go to church. Eu não sei se todos vocês atendem a uma igreja, vão em uma igreja. every church is not a church that preaches Jesus. Mas nem toda igreja é uma igreja que prega Jesus. Every church does not believe in miracles. Nem toda igreja acredita em milagres. Every church does not believe you can have a new beginning. Nem toda igreja acredita que você pode ter um novo So começo. when you find that place, Então, quando você encontra esse lugar, stay there. permaneça aí. That's what this church is. E é isso que essa igreja é. Salt of the earth Sal da terra is for you. é para você.